Então, fazendo assim uma introdução geral para aquilo que vocês vão ouvir, essa mensagem cantada que vocês vão ouvir. O apóstolo Pedro, encerrando a sua mensagem no dia de Pentecostes, nas últimas palavras de Pedro, depois que ele deu um amplo testemunho sobre o sentido da morte e da ressurreição de Cristo, Pedro encerrou a sua mensagem no capítulo 2, no verso 36, dizendo: saibam, pois, com certeza, que a esse mesmo Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Saibam, pois, com certeza, que a esse mesmo Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa era a essência da mensagem que Pedro estava pregando naquele dia. Ainda muito próximo de todos os acontecimentos, o que hoje nós chamamos de Semana Santa, e o que hoje nós chamamos de celebração da Páscoa, pega justamente aquela última semana de Cristo, desde a sua entrada em Jerusalém, depois entre segunda e quarta-feira, os dias em que ele fez ali seus últimos pronunciamentos, entrou no templo para expulsar os vendilhões do templo, depois ainda conversou algumas coisas com seus discípulos, celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Quando saíram de lá, Jesus Cristo foi capturado pelos soldados romanos, foi levado até o Sinédrio, passou o dia e a noite da quinta-feira sendo julgado, primeiro no Sinédrio das autoridades judaicas do judaísmo, depois sendo levado a Pilatos, o representante de Roma, porque o que aquelas autoridades religiosas da época queriam era que ele fosse morto. Mas os judeus por si só não podiam matar ninguém, eles não podiam decretar a pena de morte para ninguém, porque só Roma podia fazer isso. O Império Romano estava tomando conta de toda aquela parte do Oriente Médio. O Império vinha desde o norte da África até as fronteiras com a Índia, tudo aquilo ali era dominado pelo Império Romano. E naquele momento em que ele sai do Sinédrio, Jesus é levado então a Pilatos, que é a autoridade romana no local. E lá por Pilatos então ele é condenado à morte. Ele foi condenado pelos judeus porque era um herege. E foi condenado pelos romanos porque era um subversivo. As autoridades judaicas acusavam Jesus de ser um herege, de dizer que era Deus, de dizer que era portador da verdade divina, de enganar os judeus com seus ensinos, de macular a lei mosaica, de desautorizar os mestres da lei, os sacerdotes. Então ele era acusado de uma série de heresias. Então eles optaram pela sua condenação porque era um herege, porque estava insultando a Deus com seus ensinos, porque estava insultando Moisés com seus ensinos, e principalmente porque estava desautorizando os mestres da lei com seus ensinos. Quando ele é levado ao julgamento de Pilatos, e quando ele é submetido ao julgamento de Pilatos, a acusação já era outra, porque Roma não tinha nada a ver com aquilo. Essa foi a grande dúvida de Pilatos. Ele falou: mas o que eu tenho a ver com as questões de vocês, religiosas de vocês? Cuidem lá das questões de vocês. E aí eles disseram: não, mas não é só um herege, ele é um subversivo. Ele está desautorizando a autoridade de César, ele está questionando a autoridade de César, ele está dizendo que ele é rei dos judeus. E aí tudo aquilo que Roma controlava, que era justamente a submissão completa a César. César era o único rei. Então eles usaram isso
e esses brios do Império Romano para dizer, ele está dizendo que é o rei dos judeus. E quando ele foi crucificado, Pilatos mandou botar a acusação ali bem clara em cima da cruz: rei dos judeus. Para que todo mundo visse: olha o que vai acontecer com você se você questionar César. Olha o que vai acontecer com você se você quiser subverter a autoridade de Roma. Olha o que vai acontecer com você se você não se sujeitar à autoridade de Roma. Ele disse que era rei dos judeus e é por isso que ele está sendo morto aqui. Então, o caso da condenação de Jesus junto aos romanos era outro. Não era por causa de heresia e por causa de alguma coisa que tivesse feito contra o judaísmo, porque os romanos não tinham nada a ver com isso. Era porque ele foi acusado de subversivo. E aí ele foi morto como qualquer criminoso mais violento, embora ele nunca tivesse cometido violência nenhuma. Pelo contrário, a sua pregação era essencialmente contra a violência, contra a vingança, contra a força bruta. E foi julgado justamente por isso, acusado justamente disso, morto como um criminoso violento. Foi morto no lugar de um criminoso violentíssimo da época, que era Barrabás. A crucificação era um tipo de morte em que a pessoa era deixada ali, pendurada, pregada e pendurada naquele madeiro, e era exposta publicamente e largada ali para morrer aos poucos. E às vezes essa morte durava dias. Durante esses dias as pessoas iam passando e iam vendo esses crucificados morrendo aos poucos. Era justamente para mostrar o poder de Roma e mostrar: olha o que vai acontecer com vocês. E Jesus era para ter ficado dias ali naquela cruz, como normalmente os crucificados ficaram. Mas ele foi crucificado às 9 da manhã da sexta-feira e ficou vivo até às 3 da tarde. Às 3 da tarde, Jesus Cristo expirou, porque era Páscoa. Alguns estavam com pressa de sepultá-lo, quiseram até quebrar os seus ossos para que a sua morte se acelerasse, mas não houve nem tempo disso. Ele morreu antes. E aí foi sepultado. No domingo pela manhã teve a ressurreição. A notícia se espalhou de que ele havia ressuscitado. E pouco tempo depois disso, na comemoração do Pentecostes, Pedro está dando esse testemunho e diz isso aqui. Só que ele diz: não foram nem os judeus que crucificaram, nem foram os romanos. Ele diz: aquele que vocês crucificaram. Nessa festa de Pentecostes havia ali muitos turistas, gente de uma série de lugares. Então você tinha nessa festa de Pentecostes representantes de vários lugares do mundo que estavam ali. Houve inclusive aquele episódio em que Pedro falava e cada um ouvia no seu próprio idioma, ainda que não falasse o hebraico de Pedro, a pessoa ouvia no seu próprio idioma. Então, quando Pedro diz: esse que vocês crucificaram, ele estava falando de sirineus, ele estava falando de nigerianos, ele estava falando de asiáticos como um todo, de todas as nacionalidades que estavam ali, gente que nem tinha conhecido Jesus. Ele está dizendo: esse que vocês crucificaram. Porque não foram os judeus que crucificaram Jesus, nem foram os romanos. Isso foram as circunstâncias históricas apenas. Jesus foi crucificado por nossa causa, por causa de todos. Ele tomou o nosso lugar na cruz, e é disso que Pedro está falando, e é disso que nós vamos falar essa noite. É sobre isso que vamos cantar. Aquela cruz estava ali erguida, não porque um herege foi crucificado, nem porque um subversivo foi crucificado. Essas eram só as circunstâncias em que arrumaram condenação para Jesus. Jesus estava naquela cruz porque ele estava assumindo o nosso lugar. Ele veio para isso. Ele veio para morrer por nós, para dar a sua vida por nós. E a maior prova de que Deus aceitou aquele sacrifício foi o fato dele ter ressuscitado em glória.
E é nesse sentido que Pedro diz: aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Ele veio por amor, ele se entregou por amor, ele morreu por nós por amor, e ele ressuscitou por amor. O que nós falamos do Evangelho tem essa essência do amor de Deus por nós manifestado no que Cristo fez. E é sobre isso que a gente vai cantar, que a gente vai falar hoje, e a essência dessa mensagem do Evangelho que vocês vão ouvir essa noite. Quando a gente está falando de morte e ressurreição de Cristo, do que a gente está falando? Nós estamos falando do que aconteceu com Jesus, mas também estamos falando do que acontece conosco. O fato de Jesus ter morrido e ressuscitado tem um significado extremamente
íntimo conosco, um significado extremamente ajustado com o que experimentamos e vivemos, porque a nossa vida é uma sucessão de mortes e ressurreições. Eu não estou nem falando da morte final e da ressurreição final. O que o Evangelho nos diz é que a morte não é o ponto final, a sepultura não é o ponto final, a vida que Cristo nos prometeu e nos garantiu, ela anula o poder da morte, ou como disse Paulo, não há mais poder da morte depois que Jesus ressuscitou. Mas isso é o que se refere ao que Jesus fez. Eu estou falando de coisas que acontecem antes dessa morte final e da ressurreição final. Na nossa vida, nós passamos por diversas mortes e ressurreições. Diversas. Às vezes a gente tem na vida uma grande perda, e essa perda nos massacra, tira a nossa identidade. Sentimos que os nossos pés não têm mais onde pisar. A gente carrega a dor daquela perda, daquela ausência, daquela frustração, daquele fracasso. Carregamos aquilo por tempos e tempos, até que chega o momento em que a gente consegue superar a dor dessa perda. Até que chega o momento em que a gente consegue fechar essa ferida. Até que chega o momento em que nós conseguimos um conforto do Senhor, nos mostrando de que a dor não dura sempre, de que a dor pode ser sim superada também. Há momentos na nossa vida em que nós somos derrotados. Muitos de nós experimentamos derrotas na vida. Somos derrotados numa série de coisas. Às vezes nós temos um projeto de vida, um sonho que a gente prepara, estrutura, monta, e aquilo não dá certo, aquilo cai como um castelo de cartas, e a gente se sente derrotado por aquilo. Aí vem o amor consolador de Deus nos dizendo: Deus é especialista em refazer coisas, em reconstruir coisas. Porque Deus também teve muitas derrotas. Deus também teve a derrota de ter um projeto para o ser humano e o ser humano não ser o que ele projetou. Deus teve a derrota de ter um projeto para um povo seu e o seu povo não ser o que ele queria. Jesus tinha o projeto de ser aceito pelos seus e os seus não o receberam. Se tem alguém que entende as nossas derrotas, é Deus. Mas se tem alguém também que pode nos levantar das nossas derrotas, é Deus. Ele, com a sua mão cheia de graça e de misericórdia. Então pode ser que a gente esteja nessa vida experimentando sim várias mortes a gente experimenta, mas pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus a gente experimenta também várias ressurreições. A ressurreição de Cristo veio mostrar que nenhuma dor é definitiva, nenhuma derrota é definitiva, nenhum fracasso é definitivo, porque aquele que ressuscitou dos mortos, ressuscita e renova a vida de todos nós. É disso que a gente fala, quando a gente fala de morte e ressurreição de Jesus. Os grilhões demandavam apenas, não ali.
Do que a gente está falando quando a gente fala de morte e ressurreição de Cristo? Nós estamos falando de Jesus sendo enviado por nós. Deus mandou, Deus enviou o Messias. O Messias é uma palavra em hebraico que significa o escolhido. É a mesma palavra em grego que é Cristo. Jesus era chamado de Jesus o Messias no hebraico, ou era chamado de Jesus o Cristo no grego. Significa que ele foi escolhido, foi eleito, foi predestinado, foi ungido por Deus. Em resumo, foi separado para ser enviado a nós. Então, quando a gente fala de morte e ressurreição de Cristo, nós não estamos falando da morte e ressurreição de alguém. Nós estamos falando da morte e ressurreição de alguém que veio a nós, que foi enviado a nós e que foi enviado por isso, para morrer e ressuscitar por nós. Essa é a extrema valorização que Deus dá àqueles a quem ama, aos seres humanos a quem Ele ama. Deus, porque nos amou, enviou Jesus a nós. Quando a gente fala de Jesus morto e Jesus ressuscitado, a gente está falando de um plano de Deus, de um projeto redentor de Deus, e para o qual Jesus foi enviado. Isso significa que Ele nos ama, e Jesus veio por nossa causa. Nesse projeto de amor em que Jesus é enviado por nós, Deus está nos mostrando o quanto valemos para Ele. Por isso o apóstolo Pedro dizia: olha, vocês não foram comprados nem por ouro, nem por prata, porque ouro e prata não vale vocês. Nem todo ouro do mundo, nem toda a prata do mundo vale o que vocês valem. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Vocês são tão valiosos para Deus. Vocês são tão preciosos para Deus que Ele pagou com seu próprio sangue. Porque nem ouro e nem prata pagaria. Quando o apóstolo Pedro diz isso, o mesmo Pedro que falou no dia de Pentecostes, ele está falando do valor que temos para Deus. Ora, quando a gente começa a perceber o valor que temos para Deus, e quando a gente percebe que Jesus veio por nós, que Jesus foi enviado por nós, e percebemos o quanto valemos para Deus, isso ressuscita em nós todas as indisposições para a vida, todos os complexos que nós temos, isso é superado. Quando nós percebemos o quanto somos amados por Deus, isso ressuscita em nós a vontade de viver. Quando nós percebemos o quanto somos valiosos para Deus, isso ressuscita em nós o nosso amor próprio. Muitas vezes a gente sofre dessa falta de amor próprio, dessa falta de respeito próprio. E isso é tão importante, é tão significativo, que Jesus disse que nós devíamos amar o outro como nos amamos. O que faz com que entendamos que às vezes a gente não consegue amar porque nós não nos amamos. Nós não conseguimos valorizar outros porque nós mesmos não nos valorizamos. E aí, quando a gente pensa que Jesus veio por nossa causa e lembramos o quanto valemos para Deus, toda a falta de autoestima é vencida. Deixa eu dizer uma coisa para você recuperar o seu valor próprio, a sua autoestima e o seu amor próprio, você não precisa de nenhum coaching te falando isso. O que você precisa é do amor de Deus na sua vida. Não há nada que possa ressuscitar em nós o que nós valemos do que a certeza do que valemos para Deus. Isso é que falamos quando falamos da morte e da ressurreição de Jesus.
do que a gente está falando quando a gente fala que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Esse pedaço da caminhada de Jesus, do lugar onde ele participou da ceia com seus discípulos e depois indo para o Getsêmani, orando ali com eles, e depois um momento em que Judas chega com os soldados e ele é levado para o pretório romano e julgado e crucificado. Esse momento ali do Getsêmani é um dos seus momentos mais angustiantes. É um dos momentos tão angustiantes que o evangelista Lucas, na sua narrativa, diz que ele estava tão angustiado que pelos seus poros saíam gotas de sangue, tal a sua aflição, tal aquele momento psicossomático que ele estava vivendo, de dores interiores tão intensas e profundas que isso exteriorizava no seu corpo e no seu físico. Em 2014, quando nós estivemos lá visitando Israel com um grupo aqui da igreja, eu me lembro perfeitamente desse lugar, do Monte das Oliveiras, onde a gente chegou, havia ali uns banquinhos, aquelas oliveiras todas ali antigas, de centenas de anos ali, o exato lugar onde Jesus Cristo esteve orando com seus discípulos, e eu sentei ali num daqueles banquinhos sozinho, fiz questão de ficar sozinho, justamente para refletir sobre esse momento de Jesus ali, assumindo a nossa dor sobre si. E quando a gente descobre então que nas nossas dores pessoais nós não estamos sozinhos. Esse percurso que Jesus fez, esse percurso pelo qual ele passou, esse momento que lhe doeu tanto e tão profundamente, é a grande mensagem dele de que ele está conosco nas nossas dores. O autor de Hebreus vai dizer: nós temos um sacerdote que está ao nosso lado e intercede por nós, não como alguém que não conhece as nossas dores, mas como alguém que sabe aquilo que está doendo em nós. Esse percurso feito por Jesus nos lembra que nós também temos os nossos percursos de Getsêmani. Nós temos os nossos montes das oliveiras, nós temos esses momentos em que a gente se sente muito sozinho, muito solitário, muito incompreendido. Há coisas que nós estamos passando na vida que ninguém vai entender, que ninguém vai saber a profundidade, a dimensão daquela dor. Há dores que são nossas, que as pessoas não conseguem compreender. Mas o que Jesus está nos dizendo é que nesses nossos Getsêmanes pessoais, nesses nossos montes de oliveira pessoais nossos, Ele está conosco. Ele está fazendo esse percurso conosco. Nenhuma dor da nossa vida nós passamos sozinhos sem que Ele esteja conosco, e Ele sabe o que dói. Ele sabe o que está doendo. Não há nenhuma dor que nós passemos que Ele já não tenha passado antes. Nós temos um Senhor que está conosco, que morreu e ressuscitou por nós e que conhece as nossas dores. Nós podemos ter um amigo muito íntimo, um parente muito íntimo, que nos conheça muito bem, mas que nunca nos conhecerá tanto quanto o Senhor Jesus conhece. Quando a gente conversa com esse amigo, com esse parente, a gente pode se esforçar para tentar descrever a dor que estamos passando, mas ele não será capaz de entender completamente isso. Mas quando a gente diz isso para Jesus, e quando a gente diz para Jesus: Senhor, está doendo, Ele sabe exatamente do que a gente está falando. Ele sabe a largura, a profundidade, o tamanho, a dimensão, o sangramento dessa dor. Nos nossos Getsêmanes, aquele que há 2000 anos passou o seu Getsêmani, Ele passa conosco, Ele está conosco,
nas nossas dores. Dizer que Jesus morreu e ressuscitou por nós significa que nas nossas dores Ele está ao nosso lado para nos fortalecer. E a gente encara as dores, e a gente atravessa as dores, e no amor e no poder do Senhor a gente supera as dores, porque nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Deixei meu lar no céu além.
Quando a gente fala da morte e da ressurreição de Cristo, a gente está falando de coisas como culpa e perdão. O teólogo Paul Tillich, ele dizia que nós lidamos com 3 tipos de ansiedade na vida. A primeira ansiedade é a da busca do sentido da vida. A gente quer saber por que a gente está vivendo, qual é o sentido de tudo. A gente não quer uma vida só que a gente trabalhe para comer, coma para trabalhar. A gente quer saber qual é o sentido de estarmos vivos. Essa é a primeira ansiedade que carregamos. A segunda ansiedade é a ansiedade da morte, é saber que a gente vai morrer. Ninguém gosta da ideia da morte. E por mais que a morte faça tão parte da nossa vida, porque desde que a gente nasce a gente vê gente morrendo, nós não nos acostumamos com essa ideia. O ser humano não quer viver muito, ele quer viver sempre. Se fosse por nossa vontade, nós nunca morreríamos. Eu sempre costumo lembrar do meu pai. Meu pai, quando nós éramos pequenos, o papai dizia: olha, eu peço a Deus que me dê vida para ver vocês crescerem, formados, já grandes. Aí quando a gente já estava grande, formado, eu e minha irmã, aí ele mudou a oração, ele disse: agora eu estou pedindo a Deus para me dar vida para ver as suas filhas grandes, formadas. E agora que elas já estão grandes e formadas, ele mudou a oração de novo. Ele está dizendo: agora eu estou pedindo a Deus para ver minhas netas grandes e formadas, né? E está sendo muito esperto, porque nem Laura nem Luísa estão dando sinal de netos. Olha, então nós estamos assim, a gente não quer morrer. É uma segunda ansiedade. Mas tem uma terceira ansiedade, da qual Paul Tillich fala, que é a ansiedade da culpa. Nós erramos. Não há ninguém perfeito, não há ninguém que nunca erre. Quando Jesus Cristo disse: olha, os mandamentos se resumem a um só: amar a Deus, e tão importante quanto esse, amar o outro como a si mesmo. Em nenhum dos dois a gente passa. Em nenhum dos dois. Porque não há ninguém que ame a Deus o tempo todo sem falhar nunca. E não há ninguém que ame o próximo o tempo todo sem falhar nunca. E a gente sabe como é que isso acontece. Hoje mesmo eu estava dizendo na roda de leitura, às vezes a gente não mata ninguém, mas quantas vezes a gente deseja que aquela pessoa não exista mais? Quanto nosso coração a gente carrega de inveja, de ressentimento, de rancor. Então ninguém consegue amar a Deus sem nunca falhar e amar o próximo como a si mesmo sem nunca falhar. Isso não existe. Isso é algo que a gente não consegue cumprir. Então todos nós, por sabermos que nós somos falhos, que somos frágeis, que a gente tropeça, que a gente cai, que a gente erra, que a gente machuca os outros, que a gente prejudica a vida dos outros e que a gente prejudica a nossa própria vida, que fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas e que a gente às vezes vai se metendo num abismo depois do outro e vamos estragando a nossa própria vida. Mesmo aqueles que são os mais virtuosos sabem, quando colocam a cabeça no travesseiro, sabem que não são perfeitos. Então a gente lida muito com essa questão da culpa. E para essa ansiedade da culpa, o Evangelho também veio dar uma resposta. Jesus veio carregar as nossas culpas. Ele que não tinha culpa alguma, levou as nossas culpas sobre ele, como diz o profeta Isaías: sobre ele estavam as dores e os pecados de todos nós. Então ele carregou isso sobre ele para que nós não tivéssemos mais o problema da culpa. Agora no Evangelho, agora diante da graça de Deus, da graça perdoadora de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque na mesma proporção em que lidamos com a culpa, o Senhor Jesus, com a sua morte e ressurreição, veio agora fazer com que nós possamos ser perdoados. E nos sintamos perdoados. Porque não adianta nada Deus nos perdoar e nós continuarmos nos culpando. Quando Deus nos perdoa é para que a gente se livre da culpa e não nos culpemos mais.
e sigamos na certeza de que fomos perdoados por Deus e que devemos nos perdoar também. O filho pródigo, quando voltou para casa, o que o pai quis mostrar para ele foi isso. Na parábola do filho pródigo, o pai sai correndo para abraçar o filho e diz para o filho: meu filho, pode entrar, preparei uma festa para você, porque você não me deve mais nada, porque eu perdoei você. Quando Deus nos perdoa, nós não devemos mais nada para Ele. E Cristo veio para isso. Cristo veio para fazer com que nossas culpas fossem perdoadas nele, no seu amor. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz que Jesus morreu e ressuscitou por nós. A gente está chegando no final dessa nossa caminhada aqui sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então eu quero acrescentar só uma última coisa. Quando a gente está falando de morte e ressurreição de Jesus, nós estamos falando de questões relativas à nossa experiência de fé. Quando Jesus deu a sua vida por nós, Ele queria que cada um de nós tivesse a sua experiência pessoal de fé com Ele.
porque Ele não nos trata como uma multidão. Jesus nunca tratou ninguém como uma multidão. Nós nunca fomos um rosto a mais numa massa de pessoas. Ele nunca foi indiferente às dores individuais. Há um relato no Evangelho de Marcos que é muito significativo sobre isso. Ele estava passando no meio da multidão, a multidão se comprimindo ali para chegar perto dele, para ouvi-lo, ou para vê-lo fazer algum milagre. E havia lá uma mulher que tinha tocado nele. Ela estava enferma, muito doente, e naquele momento ela disse: puxa, esse homem tem feito tantas maravilhas, tem dito tanta coisa, transformado a vida de tanta gente. Talvez se eu simplesmente tocá-lo aqui, ele nem precisa falar comigo, ele nem precisa me dar atenção. E aqui mesmo, só em tocar nele, eu já terei a minha dor resolvida. E ela toca nele. E ele para. Ele para todo mundo, ninguém entende direito o que está acontecendo. Aí ele pergunta: quem foi que me tocou? Ele se interessou em saber quem era aquela pessoa. Quis olhar nos olhos dela, quis ver o rosto dela. Não era alguém na multidão, era uma pessoa, e ele queria que ela tivesse essa experiência dela, pessoal. Porque dizermos que Jesus morreu e ressuscitou significa principalmente dizer: Jesus morreu e ressuscitou por mim. É individual a coisa, é pessoal a coisa. Deus amou o mundo de tal maneira, mas isso significa que Deus amou a mim. É a mim que Ele amou, e é a mim que Ele veio salvar, e é a mim que Ele veio sustentar nas dores, é a mim que Ele veio trazer perdão, é a mim que Ele quis redimir, a mim que Ele queria que conhecesse a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. É uma questão comigo, pessoal. Então Jesus não morreu e ressuscitou pela humanidade e ponto. Jesus morreu e ressuscitou pela humanidade, e isso significa que Jesus morreu e ressuscitou por mim, por você. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha identidade, eu tenho as minhas peculiaridades, eu tenho a minha memória, são minhas memórias extremamente pessoais. Eu tenho uma digital que é totalmente diferente da sua. Como você tem sua história, tem sua memória e tem suas digitais que são completamente diferentes de qualquer um do mundo. Ninguém tem as suas digitais porque você é único. E Deus, quando olha para a gente, Ele nos olha assim. Ele olha para cada um. Então o que importa aqui, quando a gente fala da morte e da ressurreição de Cristo, é a questão da nossa fé pessoal. Cada um de nós precisa ter essa experiência de fé, porque o seu amor é para cada um de nós. E quando a gente fala aqui, tudo isso que a gente falou sobre morte e ressurreição, isso só tem sentido se chega a você, se torna uma experiência sua, se você crê, se você conhece o amor de Deus, se você tem essa experiência com o amor, com a graça e com a misericórdia de Deus. E eu tenho essa experiência, e cada um de nós tem essa experiência. Então essa mensagem tem a ver comigo e com você, tem a ver com cada pessoa que está aqui essa noite, porque cada um de nós precisa ter a sua experiência própria, individual, pessoal, de fé em Jesus. Cada um de nós precisa saber o que o Evangelho significa para mim. Cada um de nós, ao final desse culto, quando passarmos aquela porta e descermos aqui a escada e formos para as nossas casas, amanhã começa um novo dia, uma nova semana, as nossas lutas continuam, os nossos problemas continuam, a vida continua, mas a gente precisa sair daqui com a certeza de que para nós fez sentido. Para mim fez sentido, para você fez sentido, o amor de Deus, o Evangelho do Senhor e o que Ele fez na nossa vida. O que a gente quer é experimentar pessoalmente isso.
Nós não queremos dizer apenas Jesus é um Salvador. Nós queremos dizer Jesus é o meu Salvador. A gente não quer dizer simplesmente Jesus é o Senhor. A gente quer dizer Jesus é o meu Senhor. A gente não quer dizer Jesus é o bom pastor. A gente quer dizer Jesus é o meu bom pastor. É isso que a gente quer. A nossa experiência de fé. O Senhor que veio para todos e que amou a todos, mas que veio para mim e que amou a mim, que veio para você e que amou a você. É isso que significa que Jesus veio morrer e ressuscitar. Veio morrer e ressuscitar por mim e por você. Se alguém perguntar se ainda importa a morte de Jesus naquela cruz, se faz hoje diferença nessa vida para mim ou pra você, vou dizer que na cruz eu encontrei salvação no nome que é sem par e perdão na graça singular, a conforto em seu amor, cura em suas mãos e em seu sangue há poder. Todos que se abrigam em suas asas recebem dele paz e proteção. Vem alcançar redenção e graça no Cordeiro Divino, Jesus Senhor, em cujas mãos feridas vislumbrei salvação no nome que é sem par e perdão na graça singular, a conforto em seu amor, cura em suas mãos e em seu sangue há salvação no nome que é sem par e perdão na graça singular. Ele é esperança e vida eterna.
curvar as nossas cabeças, eu quero agora orar por você, também aonde você estiver. Essa mensagem que a gente ouviu e aquilo que o Evangelho nos mostra e que coloca diante de nós, e a experiência pessoal de fé que cada um de nós deve ter, esse é o momento em que eu queria convidar você a fazer isso. E quero orar por você, antes de nós sairmos, antes da gente voltar para as nossas casas, voltar para a nossa vida, essa mensagem da crucificação e de Jesus por nós, essa mensagem do amor e da graça de Deus derramada sobre a nossa vida, ela não pode ficar sem resposta. Como eu disse, a gente precisa ter a nossa experiência de fé pessoal, nossa, você e Deus. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. É você abrindo seu coração e dizendo: Senhor, eu creio. Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso do teu perdão. Senhor, a minha fé se deposita em ti. Eu sei que tu vieste morrer e ressuscitar, e eu sei que tu podes transformar a minha vida, os meus caminhos, o meu coração. Ou talvez a sua oração seja: olha, eu preciso dessa certeza do perdão, porque a culpa me atormenta. Ou talvez a sua oração seja: eu preciso saber que sou amado por Deus, porque eu tenho tantas questões interiores sem solução, e eu sinto falta desse amor incondicional, dessa certeza de ser amado incondicionalmente. Eu sei que Jesus me ama assim. Talvez a sua oração seja: tanta coisa já fiz na minha vida, já estraguei a minha vida em tantos aspectos, mas eu confio, eu creio que Deus pode consertar tudo, pode ajustar e aprumar os meus caminhos. Talvez a sua oração seja: eu estou passando um momento difícil, eu estou passando um momento de muita dor, de muita perda, de muita aflição, e eu preciso sentir uma mão mais forte do que a minha para eu segurar. E assim como Jesus estendeu a sua mão a Pedro quando ele estava se afogando, e Pedro segurou na mão de Cristo, eu preciso dessa mão para me segurar, para que eu me sinta firme, para continuar caminhando, para continuar lutando. Eu não sei qual é a sua oração dessa noite, mas eu sei que a sua oração tem a ver com o que Jesus pode oferecer a você. Eu sei que a sua oração precisa exatamente da resposta que o Evangelho pode te dar, da resposta que a graça de Deus pode dar para você. Por isso, eu quero orar por você essa noite e dizer a você: abra o seu coração, deixa que essa morte e ressurreição de Jesus possa também habitar em você e mudar a sua vida, mudar o seu caminho, trazer você a essa experiência pessoal única, singular, no amor e na graça do Senhor. Antes de sair daqui, aproveitando esse momento em que nós estamos aqui, e que eu sei que Deus está falando com o coração de muitas pessoas aqui, está falando inclusive com o seu. Então eu quero orar por você. Se nessa noite você está dizendo isso: sim, eu preciso desse amor, eu preciso dessa graça, eu preciso desse perdão, eu preciso dessa misericórdia. Eu sei que Cristo veio por mim e eu preciso de Jesus na minha vida. Se você está fazendo essa oração, se essa é a sua oração, eu queria orar por você agora. Onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero ver sua mão estendida, eu vou orar por você. Isso, Deus abençoe você, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe vocês lá atrás, Deus abençoe você aqui. Isso, eu quero orar por vocês, tá bom assim. Senhor querido, aqui estão essas mãos erguidas e esses corações abertos. Aqui estão, Senhor, aqueles a quem a tua palavra falou nessa noite, a quem teu amor alcançou. Tu sabes exatamente o que eles precisam e qual é a resposta que tu precisas dar a eles naquilo que mais necessitam nesse momento
em que estão com seus corações abertos para o amor e para a graça de Jesus. Que se concretize essa decisão, essa experiência de fé, que cada mão erguida, cada coração aberto, saia daqui repleto do teu amor e da tua graça, saia daqui transformado por teu amor e por tua graça, saia daqui perdoado no nome do Senhor Jesus. Se há alguma prisão, alguma opressão, que saia daqui liberto no sangue de Jesus. Tu sabes o que cada um desses corações precisa, que o teu amor e tua graça então possam se derramar sobre ele, e que esses corações saiam daqui na certeza de que pertencem a Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Amém.